Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando a nossa segunda sessão do PokéCast. E hoje eu estou aqui com os 4 convidados. E estamos aqui com o Samir. Olá, Estamos também com o Pedro. Bom dia, Estamos também com boa o tarde. Álvaro. E aí, meus bons senhores? E o nosso queridíssimo Arthur Ventura, que não pôde comparecer no último, mas agora ele está aí. Opa, boa noite a todos. E hoje nós vamos falar sobre mais temas do que o último, então talvez esse PokéCast fique mais comprido que o primeiro. E vamos lá, vamos começar, hein? muito bem. Estarei agora falando para vocês sobre a Mega Evolução, mais especificamente sobre as teorias que circundam como a Mega Pedra funciona. Em Pokémon, a Mega Pedra foi apresentada para nós nos jogos no Pokémon X e no Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. E essa pedra basicamente permite que os Pokémons evoluam durante os combates para uma evolução acima do seu grau anterior. E acontece que, segundo nas animações, é possível ver que quando o Pokémon utiliza essa pedra, surge um símbolo, né? Símbolos japoneses que ali, caso você observe ali de perto, tem um significado de X e de Y, né? Com uma análise mais minuciosa, a gente pode ver que esse símbolo é mais dado com uma figura do DNA, né? Ou seja, a gente também pode pensar nos cromossomos X e Y, né, que estão presentes aí no desenvolvimento dos seres humanos. E levando mais para essa parte, existem duas teorias. Eu vou falar aqui de uma, tá? Que é a teoria que eu mais acredito que seja. E caso vocês queiram ver da outra, pesquisem. Bom, essa primeira teoria, ela vai dizer o seguinte, que essas megas pedras, elas contêm, como eu posso dizer, radioatividade. E quando entra em contato com os Pokémons, elas acabam, como eu posso dizer, causando mutações genéticas neles, ativando os seus genes primitivos de seus antepassados, que estavam adormecidos em seus corpos. Assim explicando o motivo de suas megas evoluções terem aparências mais feral. Mas eu, eu gosto de acreditar o seguinte, porque é o seguinte, essa teoria, ela explica o motivo da aparência feral dos Pokémons. Mas não explica, mas deixa um tanto quanto em aberto o seguinte. A gente sabe que cada Pokémon tem uma Mega Pedra específica. Isso não faria muito sentido, porque bastasse ter uma Mega Pedra e a radioatividade ali faria com que o Pokémon Mega evoluísse para sua forma mais feral. O que eu acredito é que essas pedras têm a capacidade de registrar um registramento único de DNA Pokémon, DNA genético desses Pokémons. E que isso tenha acontecido há muitos milhares de anos atrás, lá na formação do mundo Pokémon, onde os cadáveres dos Pokémons que morriam, seja tanto de velhice quanto em batalhas, acabava entrando em contato com essas pedras e assim causando esse registramento de DNA. Acredito também que essas pedras naturalmente emanem algum tipo de energia que seja essencial para que ocorra essa reação entre os genes entre o gene feral, né, o gene primitivo, e o gene dos Pokémons atuais. É basicamente isso a teoria que eu acredito, e caso o autor venha dar uma explicação mais assertiva sobre a Mega Evolução, eu acho que ele irá entrar mais ou menos por esse caminho. Eu achei bem interessante a parte que você falou sobre os cadáveres que
acaba meio que transmitindo a energia deles pra pedra, é isso? É, algo assim. Eu achei interessante essa parte, porque até que faz um pouquinho de sentido, entendeu? E também é Sim. verdade, se você dá uma olhada na pedra da Mega Evolução, ela tem os negócios de DNA e esses negócios aí de X e Y, dos cromossomos X e É, Y. É e, bacana e faz uma referência aos cromossomos. Sim, então. É bem interessante esse design da pedra. Eu, E- eu. Fala aí, Álvaro. Fala aí. Pode falar. Ah, tá. Eu gostei do seu ponto sobre essa teoria. Por exemplo, você disse que não faria sentido ter uma pedra para cada um deles, sendo que se ela emitisse mesmo essa radiação que a teoria fala, ela devia ir para todos os lados e, consequentemente, afetar todos os Pokémons, e não só um tipo específico. Mas você Tá. fala que, tipo, a pedra ao tocar o osso, e sendo que no osso tem também, assim como toda a parte do corpo, também tem um pouco de DNA, faria sentido ela ligar a pedra e tal, e desse tipo de Pokémon assim. É uma pedra para esse específico Pokémon, depois de morrer. Exato. E se a gente for parar para pensar, é um sentido lógico, né? É algo lógico de se pensar, é algo totalmente racional, é algo que eu me orgulho de pensar, entende? Eu gosto da minha linha de raciocínio lógica. É claro, não é perfeita, mas eu gosto dela. E algo interessante de se pontuar é que nessa teoria, né, sem ser mais especificamente a minha versão, eles também falam sobre as pedras de evolução normal. A do trovão, a do fogo, né, a da água. E quando eles falam dessa radioatividade, eles falam algo semelhante, assim. Olha, essas pedras, essas megastones, tem uma radioatividade semelhante com as pedras de evolução normais, entendeu? É puxado mais para esse ponto, a radioatividade deles, entendeu? Ó, caramba. Alguém mais quer comentar sobre as pedras? Eu queria fazer um ponto. Eu achei bem interessante essa teoria que fala que elas são. Elas não são exatamente uma evolução, e sim só criaturas mais antigas do que Exato. É verdade. são como se fosse a forma primal, poderia dizer, igual a do Kyogre e do Perfeito essa citação. E apesar disso, também esse fato aí que o Pedro acabou de falar também acaba batendo com o assunto que o Pedro vai falar sobre os fósseis do Pokémon. Exato. Então vai acabar batendo um pouco Exato. os dois temas. Ficou interessante, tá vendo? Exato. Eu acredito que Verdade. eles digam isso como uma mega evolução, né, entrando nesse conceito do anime, porque não é algo que os Pokémons normais têm, né? Sim, sim. A evolução é nada mais nada menos que a mudança genética ali que ocorre após certa experiência do Pokémon, né? Isso acaba acarretando em uma mudança genética na estrutura genética e do DNA dos Pokémons, causando assim uma nova metamorfose, né? Uma metamorfose ali. E não seria errado a gente pontuar essas mega evoluções, como de fato uma mega evolução, entende? Sim, sim. Porque afinal é a junção dos genes primitivos com os genes atuais. É verdade. Eu diria, tipo, que seria meio que uma ligação aos antepassados, assim, tipo, ele não evolui pra melhor, ele só lembra, por exemplo, essa palavra meio um pouquinho errada só, ele lembra como ele era antigamente, sabe? Nos tempos antigos. De fato. Ô Arthur, você quer comentar alguma coisa sobre a teoria do Samir? Quer refutar algum fato? Alguma parte que você achou interessante? Eu achei bem interessante o fato de que Arthur, eu acho que você já deve ter percebido. Perdão, mas- caiu aqui. Pode continuar? Arthur, Foi mal. por favor. Foi mal, desculpa, continua. Arthur?
Eu acho que ele deve ter caído. Ah, ok. Aliás, eu creio que essa radioatividade seja uma radioatividade que não seja muito emanada. Eu acho que a própria pedra tem uma capacidade de armazenamento e absorção de Radiação. radiação muito grande, a ponto de, afinal, bastaria apenas que o Pokémon estivesse alguns metros perto para se mega evoluir, correto? Realmente, Mas, realmente. mas não, os Pokémons têm que estar usando um colar ali, né? Uma corrente, É estão um muito perto. mecanismo específico, assim. Exato. Então, posso fazer um ponto aqui que Claro. pode fazer como se fosse uma nova teoria, entre aspas, que pode ser que a radiação que a Mega Pele solta só pegue, tipo, ela tem um código genético, tipo, que pega em Pokémons com esse código genético, sabe? Você não consegue pegar uma Septalite, que é a Mega Pele do Septile, e colocar num Swampert. Porque eles têm um código. Ué, eu vou pegar o exemplo do código do humano, que é CTAG, sei lá, é alguma coisa do gênero. Vamos pensar que a Mega Pedra ela tem o código CTAG. E eu tô tentando colocar com um Pokémon que tem um CTAG. Então eles vão conseguir compartilhar das mesmas células. Agora, se eu colocar o CTAG com IAG, eles não vão meio que fazer a fusão de células do mesmo código genético. Ah, entendi o seu ponto. Ô Pedro, eu acho essa sua teoria um tanto quanto, como eu posso dizer, errada. Na minha visão, obviamente, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu acabei estudando. Pensa só, que sentido faria apenas a radiação do nada criar um código genético? Não, eu quero dizer depois de consumir a energia do Pokémon quando ele morre. Depois disso aí ele ganha o código genético. Mas aí, Ok. Pedro, você. Mas aí eu ia- não poderia o DNA, o código genético de um humano com o de um Pokémon. Opa, desculpa, tô com saudade. Eu quero dizer de como se fosse assim. Os Pokémons eles têm um código genético muito específico que essa Mega Pedra só consegue pegar esse tipo de código genético. Agora, o humano, ele tem um código genético tão fraco que não emana nem energia direito pra Mega Pedra consumir. Cara, eu não diria isso. Pegando assim mais um pouco, porque uma coisa é a gente saber que a gente teorizar aqui que a Mega Pedra ela absorve o DNA genético, né, dos Pokémons e armazena. Mas como a pedra em si é formada, né? De que materiais possivelmente ela possa ser formada? O que eu pensaria seria, para ela ter uma condutividade assim com o Pokémon, sabe? Radiar essa mesma energia que só vai afetar esse Pokémon, eu apenas poderia pensar que parte dos materiais ali que compõem essa pedra vem dos próprios materiais ósseos ou orgânicos do Pokémon que morreu. Eu tava tentando explicar dessa forma, porque Ah, não fez muito sentido assim eu falando, mas eu quero dizer. Como eu posso explicar? Vamos pegar uma base. Eu tenho vou pegar um Metagross. O Metagross morre. Não. Ao contrário. Eu tenho um Metagross e eu tenho a Mega Pedra do Metagross. Então, significa que o Metagross, antigamente, tipo, milhões de anos atrás, ou milênios atrás, Uma forma mais primitiva do Metagross, né? sim, tenha morrido. Ou pegar
uma outra teoria, antes de eu falar essa daqui, de que ele morreu e quando ele morre, meio que o resto de energia dele se forma numa pedra. Só que então seria pra ter várias pedras. Mas isso pode se conectar um pouco com a teoria dos fósseis. Que as pedras, já que passou muitos anos, elas foram enterradas junto com os cadáveres dos pokémons. O que eu acho é o seguinte: além de precisar do cadáver do Pokémon, é necessário ainda mais materiais, entende? Afinal, nosso corpo ele também irradia radiação, ok? Ele tem radiação de certa forma, mas não é bem uma radiação apenas nossa, é mais uma radiação externa que acaba tendo dentro de nós. Sim. O que eu acho é que para a formação dessa pedra não seja necessariamente somente o material orgânico do Pokémon, mas sim outros metais e outros materiais e outras pedras. E com os milhares de anos, e não necessitando apenas de um cadáver, mas de vários cadáveres para conter aquela pedra, aí sim eu acho que acabaria tendo uma formação de uma Mas mega pedra. você não concorda que se ele pegasse mais materiais, tipo, eu tenho. Não sei, vou pegar um Charizard. É uma mega pedra do Charizard. Ele morreu perto de um vulcão. Aí depois em cima de onde ele morreu tinha explodido mais lava. Aí parte da lava petrificada se juntou com a mega pedra. Não formaria um amálgamo de coisas ao invés de uma criatura só? E sim um conjunto de matéria orgânica numa entidade só. Cara, faz sentido. Acho que. Aí que eu diria. Aí eu diria o seguinte, cara. É por isso que eu disse que seria necessário, hipoteticamente, um ambiente próprio para ele, com materiais necessários, e caso não tenha, simplesmente essa reação química não daria certo. Mas então, aonde que os Pokémon tipo elétrico ia ganhar a Mega Pedra? Putz, verdade, tem essa. Então, e aí? Tipo, Mas ela o solo absorve eletricidade. Então, mesmo que você falasse, cai um relâmpago no local onde estava a pedra, e se ela tivesse enterrada, tecnicamente Já não tá existe tipo eletricidade no subsolo. Então, ok? Isso é bem fácil de falar na final. Vamos lá. Em teoria, a Mega Pedra, ela não surgiria em si do lado do Pokémon, mas vindo de dentro do próprio cadáver. Afinal, seria onde a maior parte da matéria dele estaria. é fato. E a gente sabe que é mais fácil a gente ter mais energia, mais proteína dentro do que fora do nosso corpo. A gente tem mais radiação dentro, emanando por dentro do que exalando, concorda? Sim. Então é isso. Eu creio que a energia do Pikachu seja muito mais grande dentro do que fora, entende? E é como eu disse, um Pokémon não bastaria para criar uma Mega Pedra. Precisaria de mais Pokémons morrendo por aquela área, entendeu? E claro, eu acredito também que as árvores e as plantas têm um papel também fundamental na criação das Megas Pedras. Afinal, as árvores elas têm, não só as árvores, mas também as bactérias, né, daquele mundo, tem um papel fundamental, tanto para o nosso, quanto para aquele mundo. Afinal, são elas que acabam quebrando ali os hidrogênio, né, as Não, moléculas peraí, posso de interromper? hidrogênio. Pode? Então, é o seguinte, você falou que precisaria de uma grande quantidade, ou pelo menos uma alta de Pokémons mortos para acumular esse tanto que seria necessário para fazer a pedra, certo ou não? Sim, em uma região não muito longe, mas também não muito perto.
Entendi. Então, tecnicamente, precisaria ocorrer um massacre em uma área, um habitat de um Pokémon, ou pelo menos Uma um mesma Pokémon espécie. entrar em extinção, por qualquer motivo que seja. Então deveria ter Mega Pedras de todos os Pokémon extintos, ou você acha que eles foram extintos em períodos longos, não curtos assim, pra ir perto? Cara, Porque se ele tivesse um habitat mesmo, deveria todos ficar perto, na mesma área, assim. Tipo o Zubat numa caverna, eles vivem lá, é o local deles. sim. Cara, eu não diria que necessariamente seria um massacre. Afinal, a gente sabe que os Pokémons são dados como os animais daquele mundo, correto? Exato. Então, eu acho bem normal que aconteça batalhas entre eles e que acabe um comendo um outro, né? A sobrevivência do mais forte acaba acontecendo ali. Cara, a gente tem que se lembrar que um osso, né, um material ósseo, ele demora ali para se dissipar, entende? Então, daria tempo mais do que suficiente para acabar girando ao menos uma pedra, uma mega pedra naquela região. É verdade isso aí. E, Então, da- e da- e daí, para Ah, saber qual pedra acabaria vindo por surgir, a gente teria que saber daquela região no passado, entende? Aí não é coisa como a gente pode saber, entende? A gente teria que saber como era aquela região e que tipos de Pokémons predominavam elas, entende? Pra Entendo. poder saber estipular aí qual Pokémon teria as chances prováveis de gerar uma mega pedra ali. Ok, podemos já encerrar o assunto ou vocês ainda querem continuar comentando mais? posso dar só mais uma palhinha assim? Pode. Ó, não sei se vai fazer muito sentido o que eu vou falar agora, mas e se Caramba, eu tô usando muito exemplo. Tá. Vou pegar o exemplo do Metagross. O Metagross morreu ali naquele local e gerou a Mega Pedra. Gerou parte da Mega Pedra, né? Por ele precisar de mais matéria para formar a Mega Pedra. Na verdade, eu acho que não geraria nenhuma parte. Eu acho que precisaria muito mais para começar a gerar uma parte. Eu acho que uma parte assim uma fala muito forte. Eu diria Sim, uma fração pequena, assim. Uma fração. exato. Bom, Eu diria que começaria a ter um material para começar a ser feito. sim. Mas então, já que igual a matéria orgânica do Metagross, se outros Metagross morrer ali, vai continuar dando matéria para Mega Pedra. Mas e se um Metagross com algum tipo de deficiência, como um Metagross que não tem dois braços, como a gente pode ver no anime, que tem o Squirtle, ou Squirtle não, Bulbasauro que nunca abriu seu bulbo, ou outras coisas do gênero. Você acha que a Mega Evolução ela não viria toda, sabe? Como posso Toda explicar? falha. Defeituosa. Defeituosa. Tem. Cara, aí eu diria o seguinte. Peço perdão, primeiramente, né? As pessoas não gostariam de chamar. Não estou chamando aqui nenhum deficiente de defeituoso, nem nada do gênero, tá? É apenas uma forma de falar, já que a mega evolução, como a gente vê, é daquele jeito. E quando a gente fala defeituosa, é qualquer coisa que venha a ser diferente daquela forma como o autor definiu como perfeito. Exatamente. Ok? E, cara, Pedro, o que eu acho que aconteceria seria o seguinte. Eu acho que o que predominaria para dar certo ou não seria o seguinte. O que a gente tem mais aqui de matéria de matéria? A gente tem desse tipo aqui ou a gente tem desse tipo? Eu já entendi o que você quer dizer.
Você vai pegar a parte que ele vai pegar só a matéria que precisa. Como se fosse. Já tem matéria suficiente, vai, para as pernas, para os braços, né? Então ele só pegaria o resto da matéria. Também pode, mas o que eu mais queria, mas o que eu tava realmente tentando dizer é o seguinte. Vamos lá. Se a gente tiver aqui 10, o material genético de 10 Pokémon aqui, do mesmo tipo, que não tem nenhuma deficiência física. Ok? E daí, a gente tem um ou dois aqui que acabaram tendo uma deficiência física. Ok? Em teoria, acabaria acontecendo o seguinte. Por conta de haver uma predominantemente matéria orgânica daqueles que não vieram com alguma sequela ou deficiência, a pedra acabaria tendo como majoritariamente, né, a sua escolha, bota entre aspas isso, o DNA genético não sequelado. É isso. Entendi o que você quer dizer. Mas claro, isso é apenas uma teoria, não temos nada confirmado, apenas podemos especular. Certo. Mas venhamos a pensar nisso, né? Serve como de reflexão para nós aqui. E por meio da lógica, eu acho que a gente está chegando a algum lugar. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Claro? Então, você tá dizendo que, tipo, se tem uma predominância de muitos normais, entre aspas, aí daria uma mega pedra, no caso, normal, assim, do jeito que ele era antigamente. Mas se, por exemplo, tivesse muitos defeituosos? Aí, teoricamente, seria uma pedra defeituosa. Causaria defeitos, como posso dizer, danos, né, ao Pokémon que futuramente pudesse vir a usá-la. O portador da pedra, né? Entendi. Entendeu? E Ou então, também... o que poderia acontecer, a gente sabe, né? Acredito eu que a sequência genética de alguém que nasce com uma deficiência para alguém que nasce sem é diferente, né? Tem algumas diferenças ali. E o que aconteceria provavelmente é que, por conta de haver essa diferença, talvez uma outra pedra específica necessitaria ser formada para esse tipo de sequência genética. Ah, tá. Entenderam? Então isso acontece pros Pokémon Shiny também? Nossa! Teoricamente também pode acontecer. Pensou além. Até porque, afinal de contas, até agora a gente não viu um Pokémon Shiny Mega evoluído. Verdade. Verdade. Então ele não seria defeituoso, mas ele seria um gene diferente, um pouquinho diferente, que faria com que precisaria de mais corpos diferentes, no caso todo Shine, pra dar um Mega Shine. Exato. Caraca, Como se você pega no velho. Pokémon GO. No Pokémon GO, se você tem um Shiny, eu acho que você não consegue mega evoluir ele, alguma coisa assim. Confirma, Gabriel, ou não? Eu não sei, eu não tenho nenhum Shiny Mega evoluído. Ah, tá. Certo. Então, Mas claro, com o autor falando, os jogos eles podem acabar botando um Shine aí Mega evoluído. Mancar a teoria. Eu pensei numa coisa também. E Essa o parte Mega da teoria. Rayquaza? O Rayquaza, ele é único. Exato. Como que ele Exato, teria a o Mega Rayquaza é evolução? Agora é verdade, né? Agora eu chutei o pau Tipo, na o barraca. Kyogre e o Groudon, eles têm a versão Prime deles, tá? Uhum. Mas e o Rayquaza que tem, literalmente não é Prime, é Mega. Ou seja, ele tem uma pedra, uma Mega, sei lá o quê, uma Mega pedra dele próprio, sendo que não existe mais dele. Ele, não morreram milhares ou milhões de Rayquazas. Tá, aí vamos lá. Eu sinceramente não tenho algo para falar de forma verídica que eu tenho uma confiança maior do que eu acabei de falar. Mas eu não irei aqui falar o seguinte: Arceus criou. Tá, pelo menos. Tá? O que eu acho que pode ter acontecido é o seguinte: Rayquaza, ele costuma a ficar em uma determinada região, podemos assim dizer. Ele tem o território dele, ele é um ser territorial. Concordam?
É, sim, ele ficava na E a torre lá no a jogo. gente vê isso. E bom, a gente sabe que os seres vivos, a gente expele, a gente Nossa, já sei o que você vai lança falar. nossas partículas por nós mesmos, nossos corpos, esporos. Isso tem o nosso DNA, de certa forma. Entende? Uhum. Ou ele sendo da espécie tendo Antigo, sim, ele deve ser um muito tipo velho e dragão e tal. também o quão antigo ele é, acredito também que deve ter uma troca de escamas. Percebe? Exato. Ele deve Percebe? deixar DNA local assim, e com o tempo. Exato. E com o tempo possa ter vindo ser formado. Só que vamos lá. Só que isso pode e com certeza deve ter demorado muito mais para ser uma mega pedra. De Mesmo que fato. mesmo que ele seja um Pokémon acima dos normais que a gente costuma ver, concorda? É. Então talvez ele teria uma energia mais própria, mais poderosa que ajudasse nessa formação dessa mega pedra. Ah, Pode então falar. com isso você praticamente supõe que os lendários e os semi-lendários. Não, semi-lendário não é uma categoria válida. Os lendários e os míticos têm mais energia do que os comuns. Poderia ser, afinal a gente tá falando aqui de Pokémons lendários. É verdade, né? O próprio nome. Por que chamaria de lendário se tem apenas um Pokémon normal, né? Não faria muito sentido. A gente, desculpa interromper aí, mas já deu 30 minutos, né? Só no É Ah, verdade. tema. perdão. Então a gente tem que ir pro Vamos próximo, então porque para senão o vai próximo, ficar muito comprido e o Pedro tem que sair daqui a pouco. certo? Então vamos lá pro próximo tema. A minha parte agora do podcast é falar sobre os fósseis. Os fósseis são um assunto bem. Como posso explicar? Bem mesquinho no universo Pokémon, porque não falam direito, não dão, sabe? Eles não dão certa Não atenção pros especificam. fósseis. Sim. Então é uma coisa bem vaga que a gente tem. Os fósseis Pokémons, eles sempre têm um grau de rivalidade. Se você for perceber, como posso... o Kabuto era rival do Aerodactyl. O Manite ou não? Não, o Manite ele é dessa época. Como é o nome? Não lembro. O da sexta geração, o Tirtouga e o Archen, eles são rivais também. Eles são uma relação entre predador e presa. Agora, um que não faz muito sentido e é até interessante botar ele como um Pokémon, uns Pokémons diferentes dos outros são como que é o nome? Os Pokémons que eles são misturas de fósseis, que são da oitava geração. Oitava geração, é a Sword and Shield. Que eles têm. Ele é a cabeça de um Pokémon junto com o corpo de outro, por o DNA ter se fundido depois de muito tempo, que pode cair um pouco com a teoria das mega evoluções. Mas já por ser corpos diferentes não faz muito sentido, e sim só por pegar ainda a mesma pedra ali o DNA. Com isso, a gente tem meio que uma capabilidade de serem híbridos. Fazerem híbridos nos Pokémons agora. Por essa questão, né? Mas eles não vão ser, é um Pikachu com não sei, cabeça do Charizard, com asa do Charizard, com boca do Charizard. Não, é um Pikachu com o corpo do Charizard e a cabeça do Pikachu. Vai ser estranho. Você vai ter que aceitar que ele vai te amar porque é a cabeça de um Pikachu. Mas é o corpo de um... Não vou falar dragão, porque não tem tipo de dragão. Um Pokémon...
que é uma idiotice, né? Então, ele devia Mas ser. não parece um dragão. Pode continuar, Pedro. Sim. E uma coisa estranha que eu venho percebendo nessas novas regiões é porque tem muitos pokémons antigos que não foram extintos. Como aquele peixe da terceira geração, ele não é um fóssil. Se você for num lugar exato, num pixel exato, um pixel não, um frame exato do jogo, você vai achar ele. Mas ele é tipo um fóssil, assim. Um fóssil vivo. Eu não sei, ele é regional das Filipinas no Pokémon GO. Deixa eu ver outros também. Tem o. O que é Stonehenge lá da oitava geração também. E ele é literalmente, ele viveu há milhões de. Não, milhões. Deixa eu ver, Stonehenge, milhares de anos. E ele tá vivo até hoje, tá ligado? Os Pokémons lendários podem se inserir nessa categoria também por literalmente estarem aqui desde quando eles se conhecem por gente. Aqui não. Aqui eu quero dizer nos jogos. Mas tem pokémons que não fazem sentido não estarem extintos, como não sei, vou pegar aqui um aleatório. Magikarp. Por que o Magikarp não foi extinto? Nossa, Porque de fato. ele tem uma defesa que é quando ele se sente ameaçado, ele se transforma no Gyarados. Então significa que os que não viraram fósseis, os que não morreram, eles têm a capacidade de se transformar em mais agressivos pra lei do mais forte, claro. Mas isso não se aplica ao Tyrantrum, que é o Pokémon Tiranossauro lá. Que ele literalmente era um predador Apex da região. O predador Apex é o predador máximo, assim, de uma região. O topo. Então tem coisas que não fazem sentido ainda nessa parte de fósseis. Essa semana os leakers podem revelar fósseis da nova geração. Por favor, que eles coloquem um Pokémon bom, não coloquem igual da última geração, porque pelo amor de Deus, né? Ou talvez uma outra teoria assim é que faz sentido os Pokémons de aldeia, que é a nova geração, ter sobrevivido tanto tempo, sabe? Por eles serem primitivos. Porque tem a parte futurística e a parte primitiva. Como o Wiglet. O Wiglet é literalmente nas teorias, né? Uma forma mais primitiva do Diglett. Mas. Ou ele pode ser também uma intermediária, ninguém sabe. Ou. Até o mesmo Coraidon, que é o Pokémon Moto. Ele é um dinossauro, É uma tá ligado? versão Ele não... primitiva do Miraidon. Sim. Agora, ou uma geração. Ou primitivo do Cyclizar. Também. Também pode ser. Agora, não sei se vai fazer muito sentido assim adicionarem fósseis num Pokémon de fóssil, sabe? É um Pokémon que tem animais extintos. Sim. Nesse novo Pokémon. Não sei se fez muito Eu sentido. acho que não. Sei lá, cara. Posso falar? Pode. Claro. Então, voltando ao assunto sobre aqueles pokémons híbridos, Sabia. Que você disse, que acaba tendo ali uma fusão com os fósseis. Se eu não estiver enganado, eu vi em alguns episódios de Pokémon a forma como eles estavam utilizando para reproduzir esses fósseis. Era através
quase o mesmo estilo que é utilizado, quase a mesma tecnologia que é utilizada para a captura dos Pokémons, que é através que estão capturando ali a luz dos Pokémons e assim armazenando eles. Algo assim, tá? Então, eles botavam lá os fósseis, uma ideia conceitual do que parece ser, do que parecia ser aqueles fósseis, entende? E através daquelas partículas de luzes era formado, né? Os corpos dos Pokémons que era retido ali, analisado, o scanner genético dos Pokémons e era trazido de volta. E eu vi que ficou algo muito estranho. Parecia até que não se encaixava. Por exemplo, um deles era a parte da cabeça era semelhante a um peixe. Ele não tinha pescoço, não tinha tronco, apenas tinha perna. Entende? Enquanto o outro parecia ser algo mais terrestre, mas as suas pernas eram mais aquáticas. Se podemos dizer assim. Então, o que acaba acontecendo é bem simples. Nós temos aquilo e eu acho que acaba sendo uma grande incompetência, muitas das vezes, dos próprios arqueológicos aí, Pokémons, que acaba fazendo seus sketches de como acham que seriam os Pokémons fósseis, muito de forma errada. Porque, pensa só, vamos lá, suponhamos que morreu ali osso, e a gente tem os ossos ali, e eles acabam sendo fossilizados juntos, né? Ora, com um pouco mais de pesquisa genética, você vai ver que tem material genético diferente ali, entende? Que, olha, tem esse material genético aqui e tem esse aqui, cara. Eu acho que acabou Eles dando são uma fusão distintos, aqui bem. Né? de ossos. E o que tornaria esses ossos, muitas das vezes, esses fósseis inválidos. Afinal, não é nem um pouco o que era no passado, né? Que é o que os cientistas fósseis eles buscam, que é ver como os Pokémons eram no passado. Tá, ok. Muito obrigado aí por terminar o nosso assunto. Infelizmente, o participante teve que sair e não vamos ter mais a conclusão dele. Presença dele. E graças a isso vamos ter que ir ao próximo assunto, que se eu não me engano agora é as teorias sobre o Mimikyu. Exato. Também. Então, o meu tema é um pouco da contextualização sobre o Mimikyu, né? E as teorias sobre a origem dele. Então, o Mimikyu é um Pokémon, tipo, é um Pokémon de disfarce, do tipo fantasma e fada. E ele é o único com essa combinação de tipo entre os Pokémon que tem. Ele se veste com um manto do formato da cabeça do Pikachu pra cobrir o corpo dele, né? Que a gente não sabe como que é. Mas ele não se mostra assim porque ele pode causar muito terror e até já matou 2 pessoas, né? Com a sua verdadeira aparência. Uma delas foi uma estudante, né? E por uma rajada de vento, acabou que o manto do Mimikyu saiu do corpo dele e o rapaz, infelizmente, morreu, né? Porque ele viu. A natureza do Mimikyu é que ele é solitário, a espécie dele é solitária e é quieta, silenciosa. Mas em alguns casos bem específicos, eles podem se tornar agitado e violento, assim como, por exemplo, a da equipe Rocket. Normalmente ele não é assim, mas ele é bem agitado e violento nesses casos. E o disfarce dele, ele pode ser destruído, não. Ele pode sofrer um ataque, né? E quando ele recebe esse ataque, ele não acaba tomando dano, não machuca ele de fato, mas destrói o disfarce dele. E o pescoço dele quebra, né? Quando ele recebe um golpe. E como ele não tem jeito pra costura e também ele não é um fantasma, né?
Aí ele não consegue capturar muito bem. Então ele passa a noite inteira fazendo isso e ele fica muito bravo e quer fazer vingança contra o Pokémon que destruiu o manto dele. E ele, por conta da aparência dele, ele é um Pokémon muito afastado da sociedade. Ele vive assim, sozinho, e tem muita solidão. E ele, pra ele entrar, né, pra ficar vivendo com as pessoas e com os Pokémon, porque não é só as pessoas que temem ele, mas os Pokémon também, ele usa a imagem do Pokémon mais popular e alegre, que é o Pikachu. E agora eu vou falar sobre as teorias que envolvem ele. Aí tem duas teorias, e eu vou falar das duas. Quer dizer, as duas que eu achei, né? E tem duas teorias. A primeira diz que o Mimikyu seria, na verdade, a Clefairy. Não faz sentido. As hipóteses... Me perdoe, mas não faz sentido. Cara, não faz nem tanto isso faz assim, sentido, mas ainda é uma isso é teoria, né? Clefairy. Sim. Não, perdão, mas não faz sentido nenhum. Não é. É o fantasma seria da Clefairy, entendeu? Não, eu sei, mas por que caramba o fantasma da Clefairy esse bicho que mata tudo não faz sentido, cara. Não, tem todo o contexto, Vai, sabe? Continua. Ó, é o seguinte. É porque a Clefairy, acho que vocês já sabem, né? Mas tem gente que deve não saber. Mas ela era pra ser o mascote do Ash, que foi até no mangá. Exatamente, isso também tem na minha parte, que é a próxima. Eu vi no Também teu. tem isso. Era pra ser ela, a Clefairy. Era pra ser uma o substituto do Ash, Pikachu. no lugar do Era pra ela ser o Pikachu, se não me engano. Exatamente, era pra ela estar no lugar do Pikachu. E também a semelhança entre eles, pra essa teoria ter pelo menos um pouco de embasamento, é ele ser do tipo fada e fantasma, e a Clefairy ter o tipo fantasma, na sexta geração, pelo menos, ela ganha. E que na história de Pokémon, do mundo Pokémon, o tipo fantasma é geralmente contado tipo quando um Pokémon morre, ou acontece algo sobrenatural, e ele acaba ganhando esse tipo de fantasma, né? Aí, pra essa teoria ter alguma base, diz que a Clefairy, ela por não ter se tornado o Pokémon principal, que seria ela, ou seja, ela falhou e se tornou o mascote do Ash e acabou ficando Pikachu, ela guardou ressentimento, teve mágoa, ficou triste. E como o Pikachu era muito famoso, e ainda é, no caso, ele, tipo, vendeu roupa, pelúcia, camiseta, brinquedo dele, e ela viu tudo aquilo e pensou que podia ser ela no lugar do Pikachu, e devia ser ela. E por isso, então, depois que ela morreu de tristeza, ela se tornou um Mimikyu, e ela se disfarça do Pikachu para poder receber o amor que ela devia ter recebido se fosse ela que fosse escolhida para ser o mascote do Ash. Entendeu? Posso falar? Pode. Então, algo que eu gostaria de perguntar, senhor, sobre essa teoria, não sei se provavelmente o senhor não acredita nela, né? Deve ter uma teoria aí mais baseável, né? Mais a crível. segunda é mais convincente. Mas é o seguinte, vamos lá. Suponhamos que a Clefairy realmente é o Mimikyu, quando ela morre com sentimentos negativos por causa do Pikachu, né? Que ela seria ali o Pokémon do Ash. Então seria só pra ter um Mimikyu. Exato, esse também é uma evidência, é um fato do que não poderia ter sido essa teoria. Porque, tecnicamente, como só existe um Ash, só existiria uma Clefairy que queria ser o lugar do Ash, mas existe mais de um Mimikyu. No lugar do Pikachu. No lugar do Pikachu, do Ash, não. Ah, como assim? Eu falo no lugar do Ash. Não, pera, repete. Você falou o seguinte, e só existe uma Clefairy que queria ser no lugar do Ash. Ah, não, é verdade, no lugar do Pikachu, eu falei errado. Mas existe mais de um Mimikyu, né? Uma espécie. Exato, é uma espécie. E eu acho que o Mimikyu em si é apenas um Pokémon fantasma, né? Se eu fosse dizer, ele é apenas um Pokémon fantasma. Ponto. E mesmo ele tendo tipo fada, você. Tá bom, Pokémon tipo fada e fantasma. Ok, ponto. E ele
por mais que ele seja do tipo fada, ele é tão horroroso assim, ele é tão horroroso. Caso você olhe dentro dele, você cai ali no mundo de pesadelos, um mundo horrível, né? Ele tem essa feiura, né? Se podemos dizer assim. Isso impede que ele se comunique com os outros Pokémon de boa forma e com os outros seres humanos. É por isso que ele acaba optando por essa escolha de ter essa fantasia do Pikachu. Afinal, o Pikachu é um Pokémon muito amado. É um Pokémon aí que muitas das crianças conhecem. Né? Você olha ali pro Pikachu e você olha que é um Pokémon muito carismático, né? Não tem como não ver isso. Ele acaba ali pegando essa forma do Pikachu. Além do que, provavelmente seria mais fácil para ele fazer uma fantasia. Afinal, como você disse, ele é um fantasma. E também, acho que seria proporcional ao seu próprio tamanho. Então, posso falar da... isso aí também faz sentido, Dele, tipo, a Clefairy ser um Pokémon até que grande e o Mimikyu ser menor que ela, ou seja, não bate isso também. Tá, então eu vou falar da segunda teoria agora, que A segunda teoria eu já sei que vai fazer um pouco mais de sentido. Eu quero escutar, vai lá. Sinceramente, essa aqui eu acredito mais do que... tem mais credibilidade do que a primeira. Tá. A segunda teoria diz que o Pokémon Banette teria uma semelhança com o Mimikyu. Que seria... O Banette é um Pokémon que ele é originado da possessão de um boneco abandonado. E por causa de uma criança que abandona ele, ele fica perseguindo essa tal criança, né, que abandonou ele. Peraí. E o Mimikyu também poderia dar uma origem semelhante, né? Ou seja, ainda assim, falando um pouco da Clefairy, mesmo que dessa vez faça mais sentido, até porque tem uma explicação do porquê a Clefairy teria se tornado Mimikyu, não só ela morrendo, que seria ela do sentimento ainda de tristeza ter sido substituída, sendo que ela não estava lá, só no mangá. E isso seria que o Mimikyu, por exemplo, os sentimentos da Clefairy seria projetado nos bonecos da loja onde o Mimikyu é encontrado, que é um supermercado, no caso. Supermercado que tem muito boneco e pelúcia e brinquedo do Pikachu. Tá bom. E isso faria com que ela lembrasse muito, né? Além de ter várias fotos uma evidência que tem o supermercado, é claro, e o Mimikyu se encontra no lugar onde várias fotos com o Pikachu, tem muita lembrança. E uma semelhança também, outra evidência, seria que o Banette e o Mimikyu tem muita motivação igual. Igual não, semelhante, né? Que seria que o Banette persegue a criança, né, que abandonou ele, e o Mimikyu persegue o Pokémon, assim como o Banette, por vingança, também persegue a criança que abandonou ele. O Mimikyu também persegue o Pokémon que destrói a fantasia dele, o manto dele. Ou seja, como isso tudo se junta, para concluir assim, seria de que a tristeza da Clefairy, ela foi direcionada a Pikachu, e ela foi nos bonecos dele, já que ele era muito famoso e influente, popular e tal. E nisso ela tinha muita frustração, dando abertura para que algum fantasma tomasse controle desse boneco, dessa fantasia do Pikachu. E ali ele daria vida àquela fantasia ou esse boneco. E com os sentimentos que a Clefairy tinha de tristeza, acaba transformando em raiva. Mas a nova aparência, por ser um fantasma, né, é horrível. E como ele não conseguia nem chegar perto das pessoas, dos Pokémon, ele coloca a fantasia e por isso ele consegue se aproximar dos outros.
E no caso, ele pega logo a do Pikachu, porque é por causa do sentimento da Clefairy, e também por ser o Pokémon mais popular e carismático e fofinho e tal. Entendeu? Entendi. O Álvaro, Rapidão, eu acabei de perceber uma coisa, que se vocês olharem a mão do Mimikyu e a mão do Banette, elas são bem parecidas. sim. Mas isso já é um traço que vem do próprio Pokémon, né? Tu vê vários Pokémons assim, vários ursinhos de pelúcia assim, entende? Algo bem... Não, mas é que, tipo, o Pikachu, por exemplo, como ele é o mais popular, né, o Pokémon mais popular, ele tem zilhões de brinquedos à frente de todos. Sim. Você pode até comparar, o Charmander com o Bulbasaur com o Squirtle, tá? O Charmander tem mais do que o Bulbasaur que o Squirtle, e o Bulbasaur tem mais do que o Squirtle, e o Squirtle é o último dos iniciais da primeira geração. Agora o Pikachu é disparado, ele tem tipo umas 2 vezes, se não mais, brinquedos ou roupas do que o Charmander, por exemplo. Tá. Agora posso dizer algo? Fala. Você diz que daí esse fantasma, esse espírito, ele acaba fazendo uma possessão das fantasias dos bonecos, né, do Pikachu, não é? É. Tá. Aí vamos lá. Aí tem 2 coisas aqui. Primeiro, se a gente estiver falando de boneco, então não vai dar. Porque, Já meio cai. porque não vai dar. Porque é o seguinte, ele é aberto embaixo, é um pano. Exatamente. Segundo, a roupa do Mimikyu, a fantasia, dá uma sensação totalmente artesanal. Exatamente, não é um bagulho assim, bonito, feito por um profissional. Não parece algo Realmente. ter vindo de uma lógica, o tecido, entende? Até mesmo a própria cauda é feita de madeira, né? Madeira de árvore ali, Um pedacinho de tronco. entende? Então. Então, são evidências que já acaba por deixar essa teoria menos Credibilizada, sei lá. Exato, algo assim no dia a dia. Mas com certeza é uma teoria bem mais embasada Muito do que a primeira, né? muito melhor. Podemos ir pro próximo assunto então? Alguém quer comentar mais alguma coisa ou pronto? Tá de boa. Então tudo bem, então vamos de pro boa. próximo assunto. Penúltimo, hein? Então agora eu vou dar início aqui ao meu assunto, que é sobre que Gengar e Clefable são o mesmo Pokémon. Já é comprovado que Clefable e Gengar foram os primeiros Pokémon criados. E também sabe que na verdade, como na teoria do Álvaro diz aí, que Clefairy era pra ser, era pra ela ser o Pokémon principal do Ash ao invés do Pikachu. Que então isso torna a Clefable bem importante. Gengar é conhecido como um Pokémon sombra, mas ele é sombra de quem? A forma do corpo da Clefable e a do Gengar praticamente batem. A única diferença é que a Clefable tem um cachinho na cabeça dela, aquele espiral na cabeça dela simulando um cabelo. E o rabo dela é encaracolado. Até o tamanho e peso bate. Será que existe alguma verdade oculta por trás desses pokémons? Será que durante o desenho era pra acontecer algo fatal ao companheiro Clefairy de Ash? Nada foi provado até o momento, mas Gengar é um tipo fantasma e Clefable era um tipo normal até a 5ª geração. Ou seja, um é imune ao outro. Isso talvez porque... Você já tentou acertar a sua própria sombra? Gabriel, posso falar aqui rapidão? Pode. Então, entrando aí nessa teoria, eu não acharia que especificadamente seria a Clefairy Não, é a Clefable. do Ash, Clefable, perdão. Que seria o Gengar, porque daí a gente entraria naquilo lá.
Tá, mas é só uma Clefable. Não, é tipo. Né? Eu O vou, que eu acho que. eu vou O dar que, um o que a gente exemplo. poderia dizer, assim, o que poderia acontecer é. Quando uma Clefable morre, né? Talvez seja por sentimentos negativos, afinal, existe maus tratos, né, no mundo Pokémon. Ela Ela pode fica acabar morta. virando um. Exato. E também, eu aqui na minha cabeça pode fazer um sentido essa teoria. Na parte, por exemplo, se substituíssemos o Pikachu pela Clefairy, na parte no começo do anime, onde o Ash ele tá lá de bicicleta e tem um acidente, Meu Deus. a Clefairy pode ter acabado vindo a óbito nesse acidente. E como pode ter ocorrido isso, ela pode ter acabado morrendo e virando o Gastly. Que é tipo como se Ela fosse não ia direto a pra aura última. dela, entendeu? E pra ela conseguir. Ah, é como. É como se fosse o que sobrou dela, né? Exatamente, como se fosse a alma dela. E ela fosse se formando pra tentar virar o que ela ia ser um dia. Só que na forma de fantasma. No sentido literal, uma sombra do que ela já foi, né? Exatamente. Caraca. Isso acaba dando um pouquinho de sentido à minha teoria que Clefable e Gengar são o mesmo Pokémon. Alguém quer comentar alguma coisa? Olha, eu achei essa teoria muito interessante, né? Como o próprio nome diz, é uma teoria, não dá pra bater um martelo, Sim. mas que há um certo nível de racionalidade aqui, né? Gengar e Clefable têm a mesma estatura, né? Quase a mesma estatura, né? Quase o mesmo peso. É. E um shape parecido, né? A gente vê ali. E faz até Sim, a sentido gente vê ele um shape mudar muito o parecido. cabelo e a cauda, porque como é tipo fantasma, né? Ia ter alguma É, mudança. aí ele acaba trocando de rosa Além pra da preto, cor, né? azul, roxo. Exatamente. Exato. Além, se vocês for parar para pensar, o que seria o oposto de uma fada, né? Não seria algo mais medonho, uma É assombração? uma Exatamente. tenebroso. Entrar assim lá. Exato. Entrando ali mais com uma mentalidade de mundo mais medieval, né? Mais fantástico, né? Uma assombração seria basicamente o inverso de uma fada, né? De um ser mais místico aí. É Então, verdade. faz sentido, né? Porém, as evidências são poucas, né? Assim como a maioria das teorias aqui. Sim. É. E aquilo, né, faz sentido, porque fantasmas em si não tem necessariamente um código genético, né? São fantasmas. Necessariamente um código genético. Mas tem a sua energia, né? Tem energia ali. Sim, E sim. fantasmas são o quê? São espíritos. Espíritos de quem? Né? Exatamente. Tem que ser de alguém, né? De alguma coisa. Tem que E ser de alguma lembrando, né, coisa. no final da minha fala no início, que aquele detalhe, você já tentou atacar sua própria sombra? Não, é impossível, né? E lembrando, o tipo normal que era pra ser antes. Que antes de virar É fada. verdade. E fantasma, eles são imunes. Eles não têm nem fraqueza e nem vantagem contra o outro. Então já faria um pouquinho mais de sentido. Exato. Porque não tem como você atacar a sua própria sombra. E Gengar é conhecido como Pokémon Sombra, mas a sombra de quem, né? Exato. E a gente vê que majoritariamente a maioria. Todos os Pokémons fantasmas, né? Afinal, é um mundo Pokémon. E tem que ter vindo de alguém, afinal são espíritos. Fantasma não tem só por ter. Né? Fantasma vem dos mortos. Sim. A não ser que o universo Pokémon prove o contrário pra nós. Né? Então, cada Pokémon fantasma que a gente vê, provavelmente é o espírito de algum outro Pokémon. Eu concordo com isso aí. Então provável. Vocês já querem ir pro próximo assunto ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Arthur, Auro. Não, acho que não. Eu tenho uma dúvida em base do que você falou aí. Manda.
Tipo, vocês falaram que o tipo fantasma é uma teoria, eu sei, mas ele é um espírito de um Pokémon ou de uma pessoa que morreu, certo? Sim. Correto. Sim. Então, por exemplo, se tiver um Pokémon fantasma com, sei lá, um poder que a base dele é tipo fogo, posso estar falando besteira, mas ele seria tipo o fantasma de alguém como o Charizard ou algo assim? Seria. Peraí, não entendi. Ele poderia ser um fantasma de algum Pokémon do tipo fogo. Ah, A gente também tem que analisar, obviamente, a forma do Pokémon em si, a forma do fantasma, entende? A gente tem que analisar Sim, alguma coisa, entendeu? entendi, era só uma dúvida mesmo. Além do que, a gente também as teorias, tanto aqui no nosso mundo, né? Mais entrando mais pro lado da superstição, que fantasmas, esse tipo de criatura de assombração, também podem vir de sentimentos negativos, né? Fato, com umas maldições. De Jujutsu. Mas isso daí é outro assunto. Tá, ok, então vamos pro último assunto, que é o do nosso Arthur, nosso querido Arthur Ventura, que vai comentar agora sobre a teoria dele. Então vamos lá. Bom, eu vou apresentar a teoria em que o Ash ele tá em coma. Vixe. Bom, essa teoria, ela não é só repercutiva por conta dos fatos de anormalidade durante cada um dos episódios. Bom, essa teoria, ela diz que depois que o Ash caiu da bicicleta dele no primeiro episódio do anime, Ash entrou em uma espécie de coma que com o tempo ele teria fosse se aumentando e começaria a viver um mundo de fantasia, onde a realidade se misturava com os pensamentos fantásticos que ele tinha no seu subconsciente. Sendo ele uma criança, ele tinha muita criatividade para criar um mundo na cabeça dele. Como toda teoria, é óbvio que tem que haver provas para ser algo bem verídico, certo? Certo. Então, e com essa teoria não é diferente não. Se a gente juntarmos alguns fatos que estão mostrados durante todo o anime, conseguimos achar alguns fundamentos suficientes para fazer com que essa teoria seja plausível. Então vamos lá, eu vou mostrar as provas. A presença dos animais. No começo do coma do Ash, ainda tem na mente dele vários elementos da realidade dele. Com o passar do tempo, todas essas coisas reais vão tipo desaparecendo ou se adaptando à fantasia que ele criou na cabeça dele. Um desses casos que ou uma certa não uma similaridade, mas uma certa coincidência na aparência dos animais nos primeiros episódios do anime, como o registro da Pokédex do Pikachu no primeiro episódio, que diz que ele é parecido a um ratinho ou a presença dos peixes lá no ginásio da Misty. Perdão. À medida que o tempo ia passando e o coma ia avançando e se tornando mais grave, o Ash ia perdendo cada vez mais a noção da realidade e ele estava começando a esquecer algumas coisas ou conceitos reais. Ou vai o transformando ou adaptando na fantasia que ele havia criado. Daí, a maior parte dos Pokémons serem parecidos com animais, objetos, elementos e etc. Por exemplo, o Pokémon que é capaz de se transformar em uma moto, algo que é real. Então, sobre a idade do Ash, nós percebemos que o Ash não envelhece ao decorrer do anime. Essa teoria traz possivelmente uma resposta para isso. Por conta que já que ele está na mente dele, na fantasia que ele criou, ele não iria passar do estágio que ele está, que é um estágio de criança. Então ele não iria evoluir, ele ia continuar vendo tudo como ele, e também porque ele não sabia como era o futuro. Então ele ia continuar com a mesma idade. Então, o seu corpo e a mente pararam de evoluir. Paralisaram aos 10 anos e aos 12 anos. Sobre
os personagens do anime que desempenham algum tipo de trabalho, tipo as enfermeiras e as policiais, é uma outra questão que nós, os fãs, costumamos apontar como uma, em relação ao anime, é o fato de apenas existir uma enfermeira e uma só polícia em todo mundo Pokémon. Antes de entrar no coma, a única enfermeira e policial que o Ash havia conhecido eram a Joy e a Jane, que era a enfermeira e a polícia da sua cidade. Então, só elas é que prestam esse tipo de serviço no mundo do Ash, uma vez que são as únicas pessoas que o Ash conhece que têm essas profissões, né? Bom, ao decorrer do anime, o Ash ele abandona muitos Pokémons que são de um nível muito alto, muito forte. Uma explicação para isso seria que o Ash não poderia continuar com esses Pokémons muito fortes na sua jornada, porque senão ele acaba muito fácil e conquistaria os seus desafios muito facilmente, alcançando assim o seu sonho de se tornar um mestre Pokémon. Assim a sua jornada terminava e ele não traria mais nenhum propósito de treinar ou batalhar, etc. Quase como se o coma já não fizesse sentido, né? Bom, a simbologia. Essa teoria também não diz que certos personagens de anime simbolizam algum sentimento ou característica do Ash, para que ele não se esqueça de quem verdadeiramente é, tentando que ele volte ao seu mundo real. Por exemplo, o Amish do ginásio simboliza o amor que ele sente por... a paixão que ele sente pela fantasia dele. O Brock simboliza a amizade dele e também o lado masculino dele. O rival dele, que simboliza a competição, a realidade em que ele é bem competitivo nesses casos. Esses são alguns exemplos que eu consegui captar com essa teoria. Então, o que vocês acham? O que eu acho que essa teoria é totalmente inválida e não faz sentido. Muito Ela é muito falha. inválida. Ó, eu poderia começar? Pode. Fala aí. Primeiro, em relação a existir só uma enfermeira Joy e só uma oficial Jane, isso cai por terra, já que foi mostrado pra nós que Elas são são simplesmente são muitas gêmeas. Exatamente. São muitas gêmeas. Já essa parte já Imaginei. cai por terra. Já cai por terra aí esse argumento, ok? Sobre o Ash ele não envelhecer, é porque isso é mais do que claro, gente. O anime fez sucesso. O anime fez sucesso. Exatamente. As crianças Não vou começaram a acabar com consumir. Crianças começaram a consumir ali. Além do mais, para querer extrair mais dinheiro ali, sugando o dinheiro ali que o anime pode dar, eles manteram o Ash ali. Sua idade de 12 anos, por aí. Ele tem Entendeu? 10. Sempre teve 10 anos. 10 anos. Ok. Outra coisa que é um absurdo a gente falar, né? Talvez para justificar essa idade, é que tudo se passaria em um ano, né? Tudo é no mesmo ano. A gente Mas não também tem acho uma ideia data muito comprovada besteira. de Pokémon, então tudo pode ter se passado em 1 ou 2 anos, talvez, e ele esteja com 10, 11, a gente não tem certeza. Pode, mas eu acho um pouco absurdo isso. Mas se o criador de esse- Pokémon pegar e falar foi Sim, tudo de em um fato. ano, a gente vai ter que aceitar. Ok, aí eu aceito, tá? Aí eu Mas como aceito. ele não falou, então... Mas esse não é o ponto agora. Sim. Tá? Também foi dito que o Ash, ele não leva Pokémons fortes, porque senão o sentido do coma teria um fim, ele não teria mais propósito, não é? Sim. Correto, Arthur? Não, né? Por quê? Porque você disse. Eu disse isso, porém, essa é a teoria. Ah, é. Não é a minha opinião sobre o bagulho. Tá bom, É, tem isso. tá bom. Então beleza, irei refutar a teoria, tentar refutar, né? A teoria diz que perderia o propósito do Ash, perderia todo o sentido do coma, né? Sim. E ela também diz que os amigos que o Ash encontra simboliza ali partes dele para lembrar quem ele era. Você também disse em uma parte sobre uma ser ali que representava para ele voltar, né? Tu Sim. disse algo assim. Então,
Então é meio controverso isso. Por quê? Se ele não leva os Pokémons pro Comando acabar, não perdeu sentido, porque ele teria alguém que representasse ele tendo que voltar, né? Desse coma, para ele sair desse coma. Compreende? Eu acho. Porque em teoria, se ele completar o sonho dele, Ele o sai coma do coma. acaba. Ele sai do coma. Então, é que, ó, deixa eu falar o meu ponto de vista sobre a teoria. Claro. Ó, na minha opinião, o rival que o Ash tem, se a teoria for real, porque a base dos argumentos que vocês mostraram mostram que boa parte dela é refutada, esse rival seria como se fosse uma parte do cérebro dele, tipo, querendo, sei lá, acordar o Ash se ele derrotar ele em uma batalha e fazer ele sair do coma. Ah, Sendo é? uma derrota bem humilhante, fazendo ele desistir, sei lá. Mas o Ash nunca desistiu, mesmo ele perdendo as batalhas. Ele Exato. nunca desistiu. Mesmo ele perdendo, ele nunca desistiu. Sempre E mais, treina. esse rival mais pra frente, ele some. Exatamente, então ele Ele desaparece. simplesmente some. Ele simplesmente some. E aí, o cérebro dele não quer mais acordar? Já sei, Ou, vai? no coma ou o quê? bom, eu não sou médico, vou falar sobre Simplesmente como. ele parou. Simplesmente o subconsciente dele parou de se importar com a família dele? Sim. Sim, ué. Sim, sim. Além do que, ó, vamos supor que essa teoria fosse pensável no início, o autor tivesse pensado nela, vamos fazer assim. Hoje em dia, ela não seria, entendeu? Sim. Porque tu acha que cairia bem dizer lá pro público-alvo hoje em dia de quem assiste Pokémon? Então, O foi, Ash tá em coma! então, foi o que você disse. O Sim. maior público-alvo são as crianças, então elas não iam sacar de primeira. Então, se elas crescessem, mas o público-alvo ia continuar crescendo, porque ia ter mais crianças assistindo. Então, o autor, se essa teoria for real, lembrando isso, não ia se importar muito com esse fato. Exato. É. Além do que, seria muito estranho a gente pegar, a gente falar assim, mostrando para as crianças, né, mano? Mostrar que o Ash tá em coma. Tudo que essas crianças passaram vendo, assistindo, né? É uma mentira. O cara, na verdade, a família do cara tava sofrendo. É verdade. Não pegaria bem. Não pegaria bem. E acho que geraria um certo repúdio também por parte dos fãs. Dos É fãs mais verdade. velhos. Afinal, que coisa mais sem graça, né? Sim. É Bruxo. mesmo. Mas como eu disse, o fato também dele não levar os Pokémons dele é, mais uma vez, é o dano razão ao sucesso da obra. Ora, se ele levasse os Pokémons dele, que graça teria as outras continuações? É mesmo. Iria ter. Né? Entendeu? Imagina, você ganha uma corrida e ainda quer correr em outra, sendo que você ganhou a melhor delas. É meio estranho, né? Exato. Você ganhou a corrida mais difícil do mundo, agora você vai na mais fraca. E aí? Na média, não faz sentido. Faz sentido. Então. Eu vejo isso como uma forma do Ash utilizar também, pensando em um lado menos financeiro, mais filosófico, dele se autossuperar. Botando ele, Pra um patamar cada vez maior. exatamente, botando em situações difíceis, situações desconhecidas, em lugares que ele nem conhece, para se tornar um verdadeiro mestre Pokémon. É porque, tipo, surge bicho de outra dimensão lá, sei lá o quê. É mesmo. E também o Ash, ele, ao decorrer do anime, mostra como ele é um bom mestre de Pokémon. Não mestre, mas um bom usuário de Pokémon. Treinador. Isso, treinador de Pokémon. Ele, tipo, o cara evolui cada batalha, o cara é inteligente pra caramba. Sim. Então mesmo se ele perdesse uma batalha, e como você disse, ele nunca desiste, então vai servir de aprendizado. Então ele não precisa literalmente de Pokémons mais fortes, porque ele vai se adaptar a cada combate em base das batalhas que ele teve no passado.
Exato. Experiência, né? Além do que, ele ama explorar novos Pokémons, né? A Sim. gente vê isso. Isso é o que ele Ele mais fica gosta, velho. extremamente animado para capturar novos Pokémons. Ele é um fanático por Se isso. arrisca. Exato. Ele ama isso. E seria meio complicado para ele carregar diversos Pokéballs, tanto com os Pokémons antigos dele, entendeu? Com os novos. E Pokéballs para capturar ainda mais. Então, compreende? Compreendo. Eu acho que isso é um bom motivo para ele não levar os Pokémons dele. É. E E também, o motivo dele não ter vencido a liga ainda, né? A Liga de Mestre Pokémon, é porque o autor quer estender isso. é verdade. Se pá, acaba na 10ª geração, só porque é o número 10. Só pode. E também vale ressaltar um outro ponto que eu acabei de perceber aqui. Na verdade, era tudo sonho do Arceus. Caraca. Foi Eita. o. Tipo, o Ash ele não se importa com o lado financeiro porque ele é só uma criança, o cara. Quem banca ele é a mãe. Exatamente. Então, o Ash tá vivendo uma vida boa pra caramba. Então Exato. ele tá só Vida de desfrutando dela. vadiagem, trabalha. Ele viaja demais, velho. Mano, e eu Não. não sei de onde a mãe dele tira tanto dinheiro, né? Então, Tipo, ela não é a essa pessoa rica da cidade. É a véia rica. Mano, o que eu acho que pode ser é que treinador Pokémon é uma profissão. É uma profissão. Além do que, a gente É viu verdade, que no Ash já. jogo, se tu derrota um treinador, Ganha ele tem que dinheiro te pra pagar. derrotar, é. Além do que, o Ash, ele já fez vários. Nossa, ele já teve em cada. Ele já encontrou com lendas Pokémons. Já derrotou muitos bandidos, né? Já ajudou ali a salvar. Falando. Ele já foi para outro mundo para resolver esses problemas. Então, cara, é o mínimo ele receber recompensa por isso. É o mínimo dele ser bilionário por aí. Realmente o Ash é um. Então, se for levar esses pontos, o Ash é um moleque rico que sai pelo mundo por diversão. Exato. E obviamente ele é humilde pra cacete. Né? Pensa em um cara humilde, cara. É humilde. É. Dá pra ver que ele não é uma pessoa que se importa muito com isso, né? A gente vai ver na série. Ele é. Ele interage sem nenhum problema, né? Falando ali da geração lá do Howlett, né? De Sol e Lua. A gente tem uma menininha ali, né? Que é rica, né? Ela tem uma mansão lá. E ele interage sem nenhum problema com ela. Tá tacando dane-se se ela é rica. Não porque ele se acha melhor, mas porque ele é totalmente desencanado disso. Real. Ele pouco importa se ele é rico, se ele tem um grande reconhecimento assim. O que ele quer ser mesmo reconhecido é como mestre Pokémon. Fato. Mas, tipo, um ponto dessa teoria que pra mim fez um pouco de sentido foi, tipo, ele ter muitas gêmeas, das enfermeiras e a policial. Já ouviu falar em alívio cômico? Exato. O É um Pokémon. desenho, é um anime. Exato, é um anime. O anime tem isso. E, obviamente, não são todos os animes que têm um alívio cômico, mas Pokémon, desde sempre, né? Desde lá dos primórdios já vem com isso. Por exemplo, o Ash tomando lá o choque do Pikachu. Isso é engraçado pra cacete. É verdade. Ash sendo atacado lá pelos Sparrows, né? Falhando na captura dele. Pikachu dando uma de otário, o Rattata roubando lá a comida dele. Então, a gente já vinha dando risada com isso, entende? Sim, é Então, verdade. e agora ainda, nessas novas gerações, que o anime mostra é ainda mais cômico, né? Um tanto quanto diferente dos jogos, né? Do Fire Red, que é puxado por uma parte mais, né? Um pouquinho mais sombria, já que é um jogo, né? Não tem tantas piadas assim. Mal dá pra encaixar algo assim, né? Sem dúvida, o Ash vive uma aventura muito bizarra. Exato. Exato. Eu entendi a As coisas referência. misteriosas e desconhecidas que ele conhece. Né? Então podemos encerrar o nosso PokéCast. Sim. Claro. Então, muito obrigado aí por todos os participantes, especialmente o Pedro, que infelizmente teve que sair no começo. Mas não tem problema, talvez no próximo, se houver o próximo.
né, ele talvez esteja aqui com a gente. Muito obrigado a todos os participantes. Espero ver vocês novamente. E até mais. Será um prazer. Até. Claro. Foi uma honra.